Melhor que o cafezinho. Melhor que o cafezinho? Melhor do que? Hã? Melhor do que um cafezinho. Beijinho é melhor do que um cafezinho. Não. Seu beijinho é melhor do que um cafezinho. Melhor do que um cafezinho. Obrigado. Vai ganhar mais um, então pronto. Deixa eu então, O que o antropólogo tem a dizer sobre a situação atual de um planeta em perigo? De um planeta que está sendo atacado pela globalização, pela sede de consumo, pela sede de destruir a natureza. E a antropologia, ou pelo menos eu como antropólogo, é muito abelhuda. Então a antropologia não se conforma em verificar as coisas, mas ela pergunta por quê? E esse porquê é que nos leva atrás das informações primeiras. Então, as informações que nós temos, os jornais estão cheios disso, muito foi dito na mídia sobre os cuidados que nós devemos ter com a natureza, mas tudo isso tem sido pouco eficiente, ou melhor, nós como membros da nossa sociedade globalizadora, uma sociedade que tomou conta do mundo, com as suas empresas e a sua necessidade de consumir e conseguir consumidores. Então é todo um mecanismo muito complicado, muito complexo, e tudo isso está resultando no quê? Que a gente praticamente não obedece a essas recomendações. É o que a gente tem notado. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, da minha casa, com os jovens e meus netos, etc., né? E eles vêm da escola com grandes teorias, porque na escola também se ensina a cuidar, não gastar água, cuidar da natureza, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e eles explicam tudo isso com a torneira aberta. A torneira jorrando água, e eu incomodado, fecha a torneira. Você está agindo exatamente como você diz que não se deve agir. Por quê? O que tem por trás desse comportamento ilógico? O que não é lógico, que eu tenho observado, é emocional. Como é que eu chego a essa afirmação? Muita coisa que a gente fala, faz e age no mundo, age às vezes sem um plano lógico, porque é emocional. Eu posso dar um exemplo, quer dizer, a minha experiência como etnóloga de 30 anos visitando índios, diferentes tribos indígenas, eu tenho notado que existe uma norma, uma coisa muito parecida entre os índios, inclusive entre os índios e aqueles primeiros habitantes deste lado, desta vertente da Sul-América, da América do Sul, vertente atlântica da América do Sul, que são, eu não posso dizer índios, porque nós temos datação de 50 mil anos. Então quer dizer que 50 mil anos atrás existia uma povoação, um povoamento nessa ala que durou até 500 anos atrás, até a descoberta do Brasil, a descoberta da América. E esses povos que moravam, que deixaram impressos nas paredes rochosas do sudeste do Piauí, deixaram impressos gravuras, desenhos que nós olhamos e compreendemos. Isso faz com que haja uma comunicação de pessoas que estiveram lá há 50 mil anos, e nós. O que aconteceu durante esses 50 mil anos? As florestas em que eles habitavam, que existia naquela época, não mudou. Até a chegada dos criadores de gado, que vieram do litoral, porque lá começaram a plantar cana-de-açúcar e não podia ter gado.
Então, só 60 quilômetros para dentro da costa é que os criadores de gado podiam exercer suas atividades e fornecer carne para o litoral. Foram eles que destruíram completamente aquelas florestas. E, como prova, as escavações que foram feitas agora, lá no sudeste do Piauí, revelaram pelo menos 2 troncos de árvore de 20 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. Quer dizer, são árvores de floresta tropical, exuberante. E foi destruído. Então hoje, cadê a floresta? Não existe mais, é um semiárido. Então o sudeste do Piauí se tornou um semiárido, foi uma testemunha da destruição causada por uma sociedade piramidal como a nossa, de classes de idade, de classes de classes, né? E diferente daquela sociedade igualitária que estava ali até a descoberta do Brasil. Qual é o segredo? O que eles faziam? Por que eles protegeram, entre aspas, a natureza? Então a gente diz, todo mundo acredita, que esses índios, eles eram amigos da natureza, eles cultivavam a natureza, eles estavam próximos, amavam a natureza. Errado. Eu fiquei, durante 9 anos, estudei uma tribo do Tocantins e descobri que, em vez de amar a natureza, eles têm a natureza como detestável e inimiga. Eles não amam a natureza, eles temem. Eles têm medo da natureza. Por quê? Agora vem tudo que é ilógico, enfim, tudo que é emocional, tudo que a gente não sabe. E eles também não sabem. Por quê? Eles acreditam que a natureza tem forças, e essas forças são humanizadas. Essas forças são personagens agressivos, personagens odiosos, que atacam o que a natureza, o que a sociedade indígena tem de frágil, que é a mulher e a criança. Então, toda a relação entre essa sociedade indígena e a natureza é de agressividade mútua. Então, o que acontece? Um homem agride a natureza para tirar um alimento, para tirar uma folha, para construir seu abrigo. 2 homens mais, 3 homens mais, 4 homens mais. Então, o que um homem precisa, quando ele vai atacar a natureza, ele precisa alimentar o seu grupo. Então ele caça, ele pesca, ele vai com o machado, ele tira folhas, quer dizer, toda essa atividade é uma atividade agressiva. E ele tem medo que essa agressividade volte para ele. Então ele se abriga dentro dos limites da sua sociedade. Então a sociedade indígena é um abrigo, é uma proteção contra a natureza. Dentro daquele círculo de casas, ele está seguro. Fora, ele está sempre sendo o alvo de alguma ação maligna da natureza. Então é isso que tem feito com que, sem ter consciência disso, sem saber exatamente pela lógica, mas é emocional, o índio tem mantido a sua sociedade, como se diz, num equilíbrio ecológico, que foi a causa, por causa desse equilíbrio, 50 mil anos se passaram e eles sobreviveram. O que será feito de nós daqui a 50 mil anos? Como será este planeta? Da maneira como a nossa sociedade tem agido de maneira não lógica. O que acontece conosco que nós atacamos a sociedade, mesmo sabendo que o que estamos fazendo é errado? A gente sabe que não deve destruir
aquela capa, aquela proteção que é a floresta amazônica. Vai lá e destrói. Sabe que não deve destruir, mas está sendo destruída. Muito bem, quando a gente desliga esse veículo dessa propaganda, a gente desliga isso e olha para a realidade, vê carros, caminhões pela estrada, vindo das florestas amazônicas com enormes troncos cortados. Continua. Por que isso continua? Então, aí que o antropólogo pergunta, por quê? Por que nós não ouvimos a razão? O que está acontecendo? Nós confiamos em quê? Confiamos numa proteção extra natural, uma proteção emocional. O que acontece? Eu, como membro dessa sociedade, quando eu paro, fecho os olhos, me afundo como membro da sociedade, não como antropólogo que olha de longe, e digo, o que eu sinto? Não, Deus dá um jeito. Deus providenciará. Deus é o nosso todo-poderoso protetor. Ele não vai deixar que a sua obra seja destruída. A obra é a terra, é este mundo e esta humanidade que é semelhante a ele, que ele fez com suas próprias mãos. Ele modelou o homem. E esse homem, que é a sua imagem, não pode ser destruída por esse livro. Essa é a parte emocional. Isso é o que o antropólogo, quando ele vai fazer uma análise das origens daquilo que é emocionalmente transmitido como a origem da sociedade, né? Nesse momento é que a gente percebe que todo o nosso comportamento é muito emocional, é muito cheio de emoções que não tem uma correspondência com a razão, mas com uma correspondência a uma atividade cerebral que é acreditar na existência de forças transcendentais, entre as quais estamos no café, vamos tomar um café. E esse personagem transcendental, para nós da sociedade ocidental, é Deus. É o Deus monoteísta, é o Deus de uma organização mental monoteísta. Nós confiamos em Deus. Façamos o que fizermos, Deus providenciará. Quais seriam os caminhos que Deus vai tomar, vai criar para proteger a natureza, a natureza que Ele criou? Então é aí que o antropólogo, especialmente eu, justamente porque eu fiz uma análise do Gênesis, estaria apta a tentar responder. O que está acontecendo na nossa sociedade que está causando um desequilíbrio tão grande que tudo o ecologista urbano, o ecologista em geral, declara: o mundo vai ser destruído. Eu tenho a impressão, pelo menos o que eu tenho lido em jornais e coisas, em todas as publicações, tudo que a mídia tem transmitido, todas as pessoas que estão envolvidas com esse problema da destruição que o homem este nós, estamos causando, todos eles acreditam que não tem salvação, que o mundo vai ser destruído. E eu, particularmente, tenho uma esperança. Por quê? Nós temos que encontrar uma solução. Olha, quando Deus... Se vocês pegarem o Gênesis, a gente quase nunca lê. Eu nunca tinha lido o Gênesis antes de começar a análise
Porque tudo que estava escrito no Gênesis fazia parte da minha cabeça, eu não precisava ler. Mas quando a gente lê, a coisa fica contundente. Por exemplo, Deus, o narrador, que é aquele que diz Deus disse, Deus faz isso, Deus faz aquilo, que está no Gênesis, né? Aquele diz assim, então Deus disse, façamos um homem a nossa imagem. Façamos e nossa. Por que Deus fala desse jeito? Porque Ele é modesto. Ele diz nós, majestático. E é um sinal de ser um criador modesto. Então Ele cria este homem e cria esta mulher na primeira parte tem um cafezinho para mim. Na primeira parte da nossa leitura, ele diz ao homem. Então, quer dizer, existe uma comunicação entre dois mundos, o transcendental, o sagrado, e o homem profano. Profano porque ele foi criado do pó da terra, de uma terra que não era sagrada. Então ele diz a esse casal, ele diz, crescei e multiplicai-vos e dominai a terra. O que significa isso? Crescei e multiplicai. Multiplicar, claro, ele fez um homem e uma mulher, eles vão ter filhos, vão se multiplicar, muito bem. Então vão crescer em número, mas esse crescer e multiplicar não cola. Não pode, você não pode dizer a mesma coisa. Crescer e multiplicar. Ou crescer ou multiplicar. Multiplicar já é crescer em número. Que crescer é esse? Cresça e apareça. Cresça, pense, crie, tenha livre-arbítrio. Crescer, amadureça, torne-se um adulto e resolva os problemas. E é isso que nós temos que fazer. Como é que nós vamos resolver esse problema com o qual nós estamos agora aqui, fazendo face? Quais seriam os caminhos que uma antropologia desse tipo assim, olhando por trás das coisas, muito abelhuda, cheia de fichas que caem assim, na leitura do Gênesis, como é que esse antropólogo pode pensar numa solução? Quando é que eu tomo um cafezinho? Já? Precisa interromper? Não. Como é que eu vou tomar café para ficar de costa? Fica à vontade, claro. Ui! Bom, então, o que eu sugiro é que a gente cresça agora. Que a gente cresça. Vamos crescer juntos. O que é que está acontecendo? Nesse desequilíbrio ecológico, esse desequilíbrio ecológico está relacionado intimamente com um desequilíbrio nas relações sociais. Vamos pensar na relação de gênero, na relação de masculino e feminino. O que está acontecendo? Desde o momento em que a mulher ingressou no cenário do trabalho, isso lá na altura de 1700 e pouco, já antes, quando Lutero que traduziu, que escreveu, que teve a Bíblia publicada em alemão e depois ela foi publicada em inglês e depois Lutero instituiu a educação da mulher. A mulher teve acesso à educação. Foi um momento de partida do percurso feminista. A mulher ingressou no campo do trabalho como
é mão de obra mais barata, pela necessidade de contribuir para a família, porque havia a industrialização, as empresas oprimem o trabalhador. Então, o trabalhador macho começou a ficar oprimido e precisar do concurso do trabalho da mulher. Então, a mulher ingressou no campo do trabalho para começar explorada, para começar mal paga. Até hoje se luta por isso. E, a partir de então, começou a haver um crescimento, uma valorização crescente da mulher, em detrimento da valorização do homem. Olha, o que eu estou falando, eu falo como pesquisadora de campo. E convido a todos para pesquisar, como eu tenho feito. Olhem em volta de vocês, leiam jornais, leiam as revistas, ouçam a televisão com um olhar crítico, perguntando por quê, como, o que tem por trás disso? O que está acontecendo que a gente não nota? Porque a gente vai agindo sem pensar. Pare, pense, olhe, observe e tire suas conclusões, como eu estou tirando as minhas. O que está acontecendo é que a mulher está sendo supervalorizada. Com razão. Por quê? Por que não? Ela tem a capacidade de criar ideias como qualquer ser humano. Vamos ver. Olha, eu peço desculpa se eu abordo assim coisas disparatadas, mas no fim não são disparatadas. Por exemplo, eu parei para observar, para olhar o que se fala de filosofia. A gente está citando, a todo momento, pensadores gregos. Aí vem o antropólogo que fala assim, por quê? Por que hoje os antropólogos, os filósofos gregos estão falando? Eles estão aí falando com a gente. Quem eram eles? Eles eram membros de uma sociedade, que era a cidade, né? Os gregos, e eles eram aquela camada social privilegiada porque pensava, podia pensar, tinha a liberdade de pensar e ter construir aquele mundo de pensamento que dura até hoje. O que nós temos feito? Nós. O que somos nós hoje? Cadê a nossa classe de pensadores? São os pobres? Não. São os ricos? Deus me livre, porque esses são os empresários que só pensam em dominar a natureza, arrancar o que eles podem da natureza. E isso não há possibilidade de brecar. Quem poderia jamais brecar? Quem pode agir? Quer dizer, isso eu não sei se pode, mas é a minha esperança. É a classe média. Agora, eu com os meus 85 anos, me lembro do tempo, 15 anos, em que as mulheres começaram a tomar consciência do seu valor. E naquele tempo era o começo do feminismo. E todo esse tempo veio se arrastando, quer dizer, as mulheres foram tendo cada vez mais possibilidades de escolha. E querer ocupar aquele alvéolo muito valorizado que é o masculino. Então elas querendo exercer as funções que são normalmente atribuídas ao homem, quer dizer, o político. O homem como representante da sua classe. É o homem
que é o representante da sua família, e o homem é o representante político do seu grupo. E as mulheres começaram a tomar o lugar político desse alvéolo masculino. E hoje, o que acontece? Elas querem tudo. Por quê? Elas são construídas biologicamente para produzir novos seres. É biológico, não tem para onde fugir. Mas ela pode escolher. Ela pode dizer, eu não vou, mas não, ela não quer escolher, ela quer tudo. Resultado, ela põe filhos no mundo e quer ser política também. Não dá tempo, não dá. O que acontece é que elas, uma coisa ou outra, ela faz menos bem. E quando ela faz menos bem a criação, criar novos seres, ela está criando seres carentes. E essa carência está levando a uma deteriorização dos filhos. Delinquentes. Delinquentes possíveis. Não vou ter uma regra. Mas mulher que trabalha cria filhos carentes. E essa carência torna esses jovens drogados, porque a vida não é boa. Eles querem fugir da vida, e a fuga da vida é viajar através da droga. E isso afeta o cérebro. Então nós estamos criando toda uma camada que, em vez de ser a camada da classe média pensante, a classe média que é delinquente. Eu estou vendo assim, bom, não sei, eu tiro assim, eu fico pensando e fico tirando conclusões. Então eu convido a todos a observar, não sei se eu estou falando errado. Onde eu estou errada? Será que eu estou mesmo muito errada? Pelo menos é o que a gente nota, é o que a gente vê. Né? E eu posso dizer que eu fui vítima e aos 20 anos eu me apaixonei pela antropologia e tive um filho que ficou sendo criado pelos meus pais, pelos meus irmãos, porque eu era caçula e me dediquei totalmente à ciência. Será que eu fiz bem? Hoje eu disse, puxa, eu errei. Não deveria ter tido um filho. Mas agora eu olho para mim mesma e digo, muitas mulheres estão fazendo hoje o que eu fiz. Então é questão de alertar. Cafézinho? O homem no centro desses problemas. Quer dizer, ecologia humana, enfim. Né? Bom, então. O que acontece é o seguinte, para que a gente tenha esperança no homem, é necessário que ele pense, que ele seja um filósofo, como foram os gregos hoje. Quem são esses filósofos? Eles precisam ter a capacidade de criar uma nova geração consciente e uma nova geração conhecedora dos problemas. Agora, o que aconteceu foi o grande desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, o sistema de comunicação foi crescendo de cavalo para carro, de barco a vela para barco a motor, a barco a vapor. Né? E dessas comunicações foram se desenvolvendo as comunicações aéreas, o avião que é mais rápido e mais rápido que tudo é a internet. Então nós estamos numa época de grande comunicação. Quem é que tem agido? O homem. O homem, ele tem agido, o homem, eu digo assim, esse homem que é o que maneja, pode ser mulher,
mas essa entidade macho, gênero masculino, é que é o detentor da tecnologia e que funciona para incrementar essa tecnologia. E onde estão os filósofos? Se o homem está preocupado, a mulher, no seu movimento feminista, o que ela poderia fazer melhor? Lutar para que o homem ganhe muito bem para poder sustentá-la. Parece que até eu estou sendo uma coisa assim, super antiquada. Mas não é não. Não é não. Porque o que acontece é o seguinte, quando a mulher toma o lugar do homem, na verdade ela oprime. Como é que você fica sabendo que o homem está sendo oprimido? Dá para olhar em volta de vocês, mulheres, olhar os seus homens? Homens, observem como as mulheres estão incomodando, como elas estão oprimindo. Elas estão sendo... O dia da mulher, cadê o dia do homem? Por que o dia da mulher? Por quê? Duas uma. Ou porque ela é muito fraca, precisa do dia, ou ela é muito poderosa e impõe o seu dia. Agora, eu acho que pelas contingências biológicas do Homo sapiens, e que existe homem, existe mulher, enfim, aquela coisa assim, bem plana, chata. A mulher capaz de criar, de reproduzir. O homem não. O homem, ele joga a semente dele em qualquer lugar. Cai num terreno bom, cai num terreno qualquer, não interessa. Então, nós precisamos lidar com essas duas evidências. Então, o que acontece é o seguinte, que a mulher deveria lutar para que o homem seja capaz, quer dizer, as funções tecnológicas sejam muito bem pagas. Eu estou presentemente testemunhando ao meu redor bons engenheiros, um exemplo, bons engenheiros bem formados e tudo, que ganham 3 mil reais. Eu estou deparando com professores que ganham, isso é muito exagerado, 700. Tem até universidades que pagam 400 reais para um trabalho de professor universitário. Para chegar até lá, quanto um professor, homem ou mulher, investiu em esforço, em dinheiro. Quer dizer, a família desse professor ficou esmagada, tendo que fazer muito sacrifício. Que isso? Alguma coisa está errada. Esse professor é que é o filósofo grego. É ele que tem que ter possibilidade para comprar livros. Um engenheiro hoje formado, ele não tem dinheiro para comprar livro. Ele não tem dinheiro para melhorar o seu desempenho. O que diabo de um engenheiro vai ser não podendo se desenvolver? Ele precisa desenvolver para pagar uma escola para o seu filho. Uma escola, seja estadual ou não interessa, mas aquela capacidade de livros e coisa tal para que o filho estude e seja futuro bom técnico ou um bom professor ou um filósofo à altura. De pensar nesses problemas ecológicos. Sem isso, o mundo está mesmo fadado a sofrer o desaparecimento da sociedade, da humanidade. Quem tem um aquário? Eu tinha na minha casa, meu marido era louco por peixes ornamentais, eu tinha um aquário de 2 metros por 80 e por 60, era 60 de fundo. E tinha plantas e tal. Acontece que de vez em quando podia acontecer, que
no trocar água, no limpar, entrava alga. E as algas começaram a se multiplicar, que nem a humanidade. Resultado, elas se multiplicavam tanto que acabavam com os recursos do aquário. Então, a água ficava toda verde e você não enxergava mais os peixes lá dentro que andavam e aquelas algas. Aí a gente dizia para o meu marido, né? Eu dizia assim, precisa limpar o aquário. Ele falou, deixa, não se pode fazer nada. Porque se você tira um pouco de água e põe nova, você acrescenta mais recursos a essas algas. Então a gente esperava. Então é como nós fazemos agora. Com paciência. Esperava. De repente, a gente levantava de manhã, não tinha mais uma alga viva. Estava o chão tapetado de algas mortas. Aí a gente chupava, a água cristalina, aí a gente punha água boa, limpa, sem alga, e o aquário estava restabelecido. Será que é isso que nós estamos fazendo com a nossa terra? Deixa a humanidade toda cair, porque acaba com seus próprios recursos? Não vamos chegar aí. Nós não somos aquário nem peixe, nós precisamos pensar. E o importante é de criar a classe que pensa. A classe que produz para comer, que é a masculina. E a classe que pensa, que seria a feminina. Aquela que é sustentada pelo masculino, mas que tem o lazer, a possibilidade de criar ideias. Não sei se, acho que alguém vai me matar, se eu vou dizer que daqui, quer dizer, o nosso futuro depende do fortalecimento do gênero feminino. Gênero. Não estou dizendo sexo porque existem mulheres que preferem não ser do sexo feminino, mas ser filósofo. E existem homens que preferem não ser homens trabalhadores, mas pensadores. Professores que pensam. Enfim, o que nós precisamos é uma classe média rigorosa. E isso depende do Estado e da empresa. Da combinação dessas duas forças. Porque o que o Estado tem feito, você pode ler nos jornais, alimentar a classe pobre. A qual, no jornal de anteontem, eu li, fiquei estarrecida, acontece que a classe mais pobre está não querendo mais trabalhar porque está sendo sustentada pela cesta básica. Então diminui a vontade de trabalhar. E como o trabalho sempre foi, o trabalho é um sacrifício e é um castigo, eles querem se libertar do trabalho e ser alimentados pelo esmagamento da classe média. Bom, então, a gente pode pensar o seguinte, que na ecologia humana nós estamos nos deparando com uma necessidade da classe média e das duas, o Estado e a empresa, pensarem numa solução para salvar esse mundo. É a única possibilidade que nós temos. Tudo bem. Mas tem alguns detalhes que devem ser pensados. Quando eu falo que a sociedade, que a humanidade, que essa humanidade globalizada está destruindo o mundo e tem esperança de que Deus vá solucionar esse problema, isto é típico de adolescência. Esperar que o pai resolva os seus problemas. Deixe que o outro. É uma sociedade que ainda não cresceu como Deus disse para crescer. Ainda não é madura. É uma sociedade que espera que o outro venha solucionar esse problema de desequilíbrio ecológico. Ora,
quando eu digo que eu sou uma antropóloga com experiência de campo entre índios, o que eu noto no índio, nessas aldeias indígenas, são todos adultos. Por quê? Eles criam, eles têm rituais de maturidade para amadurecer o jovem. Então são rituais de iniciação dos adolescentes para a vida adulta. Nós não temos esses rituais. Os adolescentes fabricam esses rituais com risco da vida, com risco de querer mostrar que são e não conseguem. Então, o que acontece? A nossa sociedade é uma sociedade adolescente. E nós temos que crescer. Não pode nem ser a exemplo indígena, porque são duas sociedades profundamente diferentes. Nós temos que criar maneiras de fazer com que o homem crie a sua maturidade. Quando Jesus Cristo disse, somos todos irmãos, eu sou filho de Deus, e nós dizemos hoje, que diabo, eu também sou filha de Deus. Que discurso é esse? É um discurso de todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos que dependemos do Pai. O Pai de todos. Esse é o Então, essa é uma outra, um outro impasse que está causando esse desequilíbrio na ecologia humana. E é necessário ter consciência de que nós temos que criar uma maturidade. E isso, como eu estava dizendo sobre os filósofos, são os pensadores que têm que criar. Porque isso é uma questão de lidar com o transcendental. Não é científico. Então existem duas visões do mundo. A científica, que é a ciência da tecnologia, e a ideia de que existe um mundo de uma outra dimensão, que é a dimensão que transcende a ciência, que é a dimensão da religião, a religião da emoção. Então nós temos que lidar com essa emoção que ficou em segundo plano, em que o homem, como aquele ser, o homem macho, como aquele ser que toma o lugar do político e se torna protetor da sua classe, ele sendo esmagado, o que acontece? Para provar que ele é forte, que ele é homem, ele bate na mulher. Então a violência contra a mulher cresce. E estupra. O estupro tem crescido. Vocês podem pegar estatísticas, jornais e tudo isso, como eu tenho observado, que no Canadá, cada 5 mulheres, uma já foi estuprada. Muita coisa. E essa foi uma declaração do governo canadense. Que eu peguei na internet. Não posso nem mostrar aqui, porque eu peguei na internet, fiquei chocada, comecei a pensar. Então, o meu papel agora aqui para vocês é o papel de uma pesquisadora de campo que está com os pés aqui, nesta sociedade, olhando, observando e tirando conclusões. Agora, é a única coisa que eu posso oferecer como contribuição da antropologia para os problemas da ecologia humana. Fechou. Uma coisa que ela não sabe. A senhora quer tomar uma água? Olha, até que é uma grande ideia. Ó, Vanessa, toma um com a gente. Toma um café Faça conosco? o que você quiser, mas eu não quero tomar mais café, não. Não, você não quer? É? Só pra ter o barulhinho da xícara, de repente, tchau. Porque aí o barulhinho da xícara, É isso que eu tô nós pensando. estamos numa cafeteria, tem Né? barulhinho da xícara. Isso. Uhum. Liga a máquina, não precisa
Não, essa liga a máquina é muita concorrência. Liga a máquina é pior.